Descomplicando o seu mapa astral. O mapa prevê riqueza? Vamos descomplicar mais um pouquinho o seu mapa astral? Será que o mapa prevê se seremos ricos ou não? Oi pessoal, eu sou a Kim Bins, eu sou astróloga aqui no Movimento Astrologia Luz e Sombra, formada pela minha mestra e mãe de coração, a Cláudia Lisboa. Sou astróloga profissional há mais de 10 anos, formada em psicologia, com especializações em psicologia junguiana, coaching e florais. E estou muito feliz de estar aqui com vocês, trazendo a astrologia de forma terapêutica. Se você chegou até esse vídeo é porque provavelmente você curte astrologia e tem pesquisado sobre esse assunto aqui no YouTube. Então, se você ainda não está inscrita ou inscrito no nosso canal Astrologia Luz e Sombra, se inscreva para acompanhar toda a nossa programação. Tanto da minha mestra Cláudia Lisboa, quanto das minhas irmãs astrais, quanto o meu quadro, esse aqui que é o quadro de astrologia terapêutica. Então, se você quiser mais conteúdos como esse, não se esquece de deixar o seu like e o seu comentário aqui embaixo. E se você quiser colocar todo esse nosso papo astrológico em prática, fica comigo até o fim, que eu tenho uma super dica para você. Mas afinal de contas, o mapa prevê riqueza? Se a gente vai ficar rico ou não? A primeira pergunta que me vem é: o que é riqueza para você? Para grande parte das pessoas, pode ser que riqueza seja efetivamente dinheiro, mas para muitas outras é possível que não. E um ponto que vai nos ajudar a entender melhor essa questão vai ser a segunda casa astrológica, que cada casa astrológica é uma área de experiência da vida, e a segunda casa é a casa que fala dos nossos valores, dos nossos recursos, das nossas finanças, das nossas posses. Então, quando eu penso nessa ideia dos valores, o que eu valorizo, é justamente quando eu penso o que é riqueza para cada um. Para alguém, por exemplo, que tem o signo de Aquário nessa casa, é possível que a grande riqueza seja a liberdade, que a grande riqueza sejam os amigos, os contatos sociais. E tudo aquilo que a gente entende como riqueza é aquilo que tem valor pra gente. E por isso a gente vai querer investir naquilo, a gente vai querer ter aquilo ao máximo na nossa vida. Então, esse é um bom questionamento, né? A casa 2 vai nos dar esse panorama geral do que tem efetivamente valor pra gente. Então, por exemplo, o dinheiro, para uma pessoa que tem Aquário na casa 2, pode significar liberdade. Poder ter recursos é para eu pagar pela minha liberdade, né? Para eu poder ser livre para fazer aquilo que eu bem quiser e que eu bem entender. Então, para outras pessoas pode ser justamente uma busca por uma segurança, né? O que eu valorizo? A segurança. Então, a produção de recursos é algo que vai me trazendo esse lugar seguro no mundo. Então, a riqueza servindo para uma segurança emocional. Outro ponto importante associado à casa 2 é que ela vai falar do valor do nosso trabalho. Ela vai trazer ali quais são os nossos talentos, quais são as nossas habilidades, aquilo que a gente pode agregar valor ao nosso trabalho, para o trabalho valer mais e aí sim produzir mais recursos. Então, por exemplo, pensando ali na energia de Aquário na casa 2 ou um Urano na casa 2, o talento dessa pessoa é fazer algo que está na contramão do senso comum. Não adianta ela ir fazer o que todo mundo está fazendo, porque não é isso que agrega valor ao trabalho dela. Ela precisa investir nas ideias mais originais que ela tiver. Ela precisa confiar naquilo que de mais diferente ela pode apresentar, porque é isso que tem valor. É isso que são os dons, as habilidades e os talentos dela que vão possibilitar que o trabalho dela valha mais. Então, é muito importante a gente olhar para o que a gente tem ali e entender o que a gente precisa investir para trazer cada vez mais qualidade e potência para aquilo que a gente está produzindo. Para além disso, a casa 2 também vai falar de como a gente administra o nosso dinheiro. Então, por exemplo, alguém que tem ali Júpiter, né? Júpiter é o planeta da grande sorte, da grande bênção. A gente pode olhar para essa posição e falar: nossa, essa pessoa tem um grande potencial, né?
de construir uma grande riqueza, porque Júpiter é esse planeta que gosta de melhorar as coisas, expandir os horizontes, e além daquilo que se tem feito, é o maior planeta de todos. Mas, ao mesmo tempo que existe um potencial de engrandecimento em termos daquilo que é produzido de recursos, também pode ir para o outro lado, que é, ao mesmo tempo que produz muito dinheiro, pode gastar muito dinheiro. Então, né, pode ostentar ali muita coisa com tudo aquilo que é produzido. Então, ali a gente vai ter informações sobre como a gente administra os nossos recursos. Então, se eu consigo produzir riqueza, mas eu consigo manter essa riqueza, eu consigo administrar isso de uma forma bacana, eu consigo reinvestir isso, né? Então, a casa 2 vai nos dando essas informações. Então, a segunda casa vai nos mostrar o que é riqueza pra gente, qual a nossa capacidade de produção dessa riqueza e qual a nossa capacidade de gastar essa riqueza, né? Como é que a gente administra e cuida disso. O signo que a gente tem ali vai nos contar um pouco do ritmo, como isso pode acontecer. Então, por exemplo, os signos cardinais têm uma maior força de ação, impulso para movimentar isso, né, de uma forma mais rápida. Já os signos fixos, o processo pode ser um pouco mais lento, mas também tende a ser mais sólido, né? Quando aquilo está construído, aquilo está estruturado. Os signos mutáveis podem ser os signos que, né, uma hora flui, outra hora já foca em outra coisa, aquilo já está ali, né, com essa flexibilidade, maleabilidade em termos dessa produção. E se a gente tem um planeta ali, vai também nos contar, né, qual função ali que vai ser importante para a gente trabalhar essa área da vida. Então, dei o exemplo do Júpiter, que por um lado, como é um planeta de expansão, pode nos dar uma grande potência de expandir nossas riquezas, mas também a gente tem que ter atenção porque pode aumentar também a potência de gastar todas as nossas riquezas. E um Saturno, por exemplo, que é um planeta que fala mais de um princípio de contenção, de menos é mais. Ele pode, por um desejo de segurança, construir algo muito sólido em termos de uma riqueza, mas tende a ser algo que dá mais trabalho, que vai ali, né, no passo a passo, tijolinho por tijolinho, fazendo as coisas no seu tempo. Então vai ser muito importante a gente olhar para a casa 2 para entender o nosso potencial de riqueza e, obviamente, esses planetas que estão ali, vai ser importante a gente olhar se eles têm diálogos, conversas com outros planetas, se são conversas mais fluidas e que tem, então, outros planetas que estão ajudando e apoiando essa construção de riqueza, ou se tem alguns outros planetas que estão ali desafiando a nossa construção de riqueza. E outra casa, para além da segunda, que pode trazer informações importantes sobre a riqueza, é a 8ª casa. A 8ª vem depois da 7ª, a 7ª como uma casa do casamento, da parceria, da sociedade, da cooperação. Então, a 8ª casa vai falar desses bens e valores do outro. Como é que a gente se porta em relação a isso? Então, como é que a gente se porta financeiramente quando a gente está falando de um nós? Então, o signo que a gente tem ali vai falar justamente dessas qualidades, né, de como a gente desenvolve essa parceria financeira com outra pessoa. Pode ser através do casamento, então, digamos que a pessoa casa com alguém, tem um Júpiter ali, então isso pode proporcionar essa expansão realmente dos recursos, né, multiplicar as riquezas, mas como eu falei também, pode ser que se juntando com alguém seja uma gastação de dinheiro ali, né? Então a gente tem que sempre ficar atento para os dois lados possíveis de uma determinada potência. Mas, dependendo, pode ser que um casamento também traga dívidas, né? A pessoa se casa com alguém que, né, depois de um tempo, acaba vivendo uma falência e aquilo, ao invés de gerar riqueza, pode trazer uma série de desafios, né? Isso também pode acontecer em relação às heranças. Então, a pessoa herda, né,
algo de muitos recursos, né, que alguém produziu em vida e depois partiu, mas também pode herdar dívidas. Então a casa 8 vai falar porque a gente vai receber aquilo que não foi a gente que produziu, mas que a gente recebe do outro. A casa 8 também fala nessa questão financeira, ela vai falar dos dinheiros que são os investimentos, né? Então, como é uma parceria com alguém que está ali cuidando do nosso dinheiro, né? Cuidando dos nossos investimentos. Essa é uma boa parceria, pode me ajudar a produzir muitos recursos ou não, né? Pode ter ali, precisa ter uma atenção ali para que isso não me leve, né, a uma falência ou algo nesse sentido. Então, a casa 8 vai nos dando essas informações que vão ser importantes também para a gente pensar a questão da riqueza. Então, alguém que tem uma casa 8 forte, às vezes pode produzir também a sua própria riqueza, mas às vezes são pessoas que lidam com riquezas de outras pessoas, seja porque são corretores, né, financeiros, analistas financeiros, banqueiros, enfim, pode ser alguém que vai ali administrar o dinheiro do outro. Isso, às vezes, dependendo de qual é a profissão da pessoa, pode gerar recursos para ela mesma ou não, né? Ou pode ser uma pessoa que tem, né, um cargo público e nesse cargo público ela tá lá administrando milhões que não são dela, que são de outras pessoas, que é nosso, né? Que é aí do país, da União. Então, a casa 8 vai trazer essas informações que vão complementar essa potência de construção de riqueza na nossa vida. Então, hoje a gente falou sobre essas duas casas astrológicas, essas duas áreas da vida, que vão nos dar informações importantes sobre o nosso potencial de gerar riqueza e também de gastar, né, essa riqueza, tanto individualmente com os nossos talentos e as nossas habilidades, quanto em parceria, em sociedade com outras pessoas. Então, para a gente ter um pouco dessa dimensão, a gente precisa olhar para esses pontos no nosso mapa astral. E aqui que vem a minha super dica para você. Para você saber tudo que você tem na casa 2 ou na casa 8, o signo, os planetas, é só você gerar o seu mapa astral gratuito no site www.astrologialuzisombra.com.br. Ali você vai ter acesso a todas essas informações e ter todos os insights necessários sobre aquilo que você pode investir para gerar mais riqueza na sua vida, independentemente do que for riqueza para você. E antes desse vídeo terminar, vão aparecer duas opções de conteúdo para você continuar aqui com a gente. Eu tenho certeza que alguma delas vai fazer sentido para você. Não se esquece de deixar o seu like e o seu comentário aqui embaixo. E semana que vem eu volto com mais astrologia terapêutica. Um beijo e até!